Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa aula de número 3 e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com todos os irmãos, todas as irmãs, todas as semanas, neste trimestre maravilhoso que nós estamos aprendendo entre linhas e versículo a versículo. Nós vamos estudar sobre o livro de Jó e a lição que ele traz para a nossa atualidade. O livro de Jó, nós já sabemos, é uma das obras mais antigas e, por que não dizer, uma das obras mais atuais. Nós vamos tratar durante esse trimestre sobre o sofrimento do justo, por que o justo sofre. E hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Neste trimestre, nesta aula, nós vamos falar sobre a realidade dele. Não que o livro de Jó tenha a intenção de provar a origem de Satanás. Quando tudo começou, não. Aqui ele traz a presença real e como ele trama contra as nossas vidas no mundo espiritual. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito sobre a realidade de Satanás. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu quero já agradecer todos os comentários, todos os incentivos, todas as orações. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, abençoe cada irmão. E você que tem compartilhado as minhas aulas, muito obrigada pelo seu carinho e por fazer que este canal meu continue crescendo, porque são os irmãos que têm divulgado o meu canal e ele tem chegado ao alcance de outras pessoas. E o que então nós vamos falar hoje nesta lição? Sobre qual então realidade nós vamos falar nele? Nós sabemos que existem alguns livros na Bíblia que contam a história, né? Vai da interpretação das pessoas e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E o comentarista da nossa lição, ele diz sobre dois extremos que existe a respeito da realidade de Satanás, que nós não podemos estar em nenhum destes polos. Nós devemos ter um equilíbrio em relação ao inimigo de nossas almas. Aqui ele fala sobre um extremo daqueles que não acreditam a sua existência. E quanto menos as pessoas acreditam que o diabo existe, que Satanás existe, o campo de ação dele é muito maior. Ele pode trabalhar com muito mais liberdade no meio da humanidade, sabendo que a maioria ou a minoria desacreditam na sua existência. Muitas pessoas acham que Satanás é uma figura folclórica. As nossas crianças estudam nas escolas e eles tratam o diabo ou Satanás como uma figura folclórica e muitas pessoas chamam até de capeta e nós sabemos que esse nome não existe, é um nome folclórico. A Bíblia não trata a respeito deste nome, nós vamos falar no decorrer da aula os nomes que realmente são dados a Satanás pela palavra de Deus. E existe o outro extremo que nós também não podemos estar neste outro extremo, nessa outra ponta, né? Nem desacreditar e nem atribuir a ele todas as coisas. Tem pessoas de igrejas que nós vamos, né, ouvimos, eles supervalorizam as ações malignas, né, tudo que o diabo faz neste mundo. Então nós não podemos estar nestes dois extremos, nós precisamos ter equilíbrio ante as obras dele, as manifestações dele e também a existência dele. Nós precisamos ter convicção de que o inimigo de nossas almas, ele realmente existe, que ele é o Deus deste século, como diz a palavra de Deus, e que ele está trabalhando acirradamente, porque o tempo dele já está contado. Então, se nós acreditarmos que ele não existe, o campo para ele fica favorável. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Outra coisa, a soberania de Deus, ela é sobre todos e sobre tudo. Esse trimestre inteiro nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a fragilidade humana. Então, eu não posso acreditar que o inimigo de nossas almas, ele tem superpoderes ou que os poderes dele são equiparados aos poderes de Deus, ou que ele tem mais poder de ação do que o próprio Deus. Nós estamos tratando da soberania de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas que foram
criadas por ele. E Satanás foi criado por Deus. Então ele está sob a autoridade de Deus. É Deus que controla todas as coisas. É Deus que dá limites para ele, aonde ele pode ir, quem ele pode tocar e o que ele pode fazer. Mesmo nós sabendo que o mundo jaz no maligno. Então o diabo também, ele está subordinado a Deus. Ele não faz como quer, ele não faz quando quer, mas se Deus permitir que ele haja. Ele só age na vida de uma pessoa, na natureza, se Deus permitir. Ele tem limites, né? Deus demarcou limites para que ele possa agir aqui no mundo criado por Deus. Ele é o Deus deste século, nós não podemos esquecer, mas é um Deus com letra minúscula. Ele não pode ser supervalorizado, mas ele também não pode ser desacreditado, porque o mundo jaz do maligno e ele segue sobre a influência dele. As nações são influenciadas por ele. Os líderes mundiais são influenciados por eles. E as pessoas em comum, elas também são influenciadas por ele. São influências externas que mudam a conduta e o modo de pensar das pessoas. No tópico 1 nós vamos falar o livro de Jó e a natureza de Satanás. Qual a sua origem, de onde ele veio, né? Onde nós ouvimos falar dele primeiramente. Tudo isso a Bíblia nos trata sobre isso. Satanás significa adversário. No hebraico, Satã. E também é chamado de diabo, que do grego é diabolos, que é caluniador. E ele é também chamado de acusador. Estes são os nomes que são dados para ele. Nós sabemos que o nome dele de origem, antes dele se tornar um anjo caído, era Lúcifer, que significa, né, anjo de luz. Mas depois que ele se rebelou contra Deus, contra o poder de Deus, né, contra tudo que Deus tinha criado, o nome, ele começou a passar a ser inimigo de Deus, ou arqui-inimigo de Deus e de tudo que foi criado por Deus. Mas na Bíblia nós encontramos estes nomes dele. Satã, que é adversário. No livro de Jó ele é tratado como o adversário. Ele é acusador, ele é caluniador e também ele é conhecido como a antiga serpente ou o dragão. Nós encontramos isso em Apocalipse e também o nome dele de Beelzebu, registrado em Mateus, dito por Jesus. Jesus o trata como Beelzebu, o chefe de todos os demônios. A dúvida que muitas pessoas têm é se foi Deus que criou o mal. Porque se Satanás existe, então as pessoas acreditam que foi Deus que criou o mal. Eu tenho um exemplo muito atual e nós podemos entender com mais clareza que não foi Deus que criou o mal, ele se rebelou, né? Os anjos foram criados com livre-arbítrio, assim como também a humanidade foi criada com livre-arbítrio. Então eles tinham poder de decidir, mas foram criados únicos, cada um, né, na sua hierarquia. E nós podemos encontrar um pai de família, né, que cria seu filho com muito amor, dá a ele de tudo, e ele cresce e vira um delinquente, ou ele vira um bandido, né, muito perigoso. E aí nós podemos então pensar, esse pai criou um filho para ser bandido? Foi este pai que criou um filho bandido? Então aí nós entendemos um pouquinho que não foi Deus que criou o mal. Nós sabemos que o mal nasceu no coração de Lúcifer, né? Ele desejava o lugar de Deus. Todas as classes angelicais, elas foram criadas por Deus em algum momento na eternidade. E ele caiu em pecado antes do livro de Gênesis. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós vimos que diz que tudo que Deus tinha criado aqui, né, nesse mundo visível, era bom. Tudo era bom que Deus tinha criado. Então, na hierarquia dos anjos caídos, bem no topo deles está Satanás. Ele é o chefe, o líder de todos os demônios que ele conseguiu enganar também e arrastar para segui-lo.
todos foram criados para serviço de Deus. Anjo significa mensageiro. E eles foram criados para estar a serviço de Deus. Foram criados com o livre-arbítrio, assim como nós já falamos. E no céu, então, criou-se uma rebelião contra a ordem estabelecida. E isso implicou juízo divino. Deus teve que punir aquela classe de anjos, porque se rebelaram contra a sua soberania, contra o seu poder, contra o seu domínio. E Deus então teve que aplicar o juízo divino sobre eles. E a terça parte o seguiu. Vejam, o poder de influenciar que o inimigo de nossas almas tem. Ele conseguiu influenciar uma terça parte dos anjos que foram criados e serviam na presença de Deus. Então ele tornou-se adversário de Deus. E por isso, adversário de tudo que foi criado por Deus. Ele é o nosso arqui-inimigo. Por que arqui? Porque é desde a criação do mundo celestial. Ele é arqui-inimigo de Deus e também arqui-inimigo da humanidade. Alguns estudiosos acreditam, quando nós estudamos, nós vamos ver várias linhas de interpretação, mas nenhum desses eruditos, estudiosos, ousaram afirmar categoricamente que estes textos se tratam literalmente de Satanás. Então nós temos uma passagem em Isaías, nós temos uma outra passagem em Ezequiel que trata sobre ele. Claro que lá o texto está falando sobre os reis daquela época, rei de Tiro, sobre a cidade da Babilônia, mas há várias interpretações, né? E quando a gente lê fica bem claro para nós que está se falando dele, tratando da origem dele, quem ele era antes dele se rebelar e em quem ele se tornou. Mas são linhas de interpretações, então nós não vamos ficar aqui batendo nesta tecla. E nós, né, que não somos eruditos e não vamos ficar afirmando estas coisas. E nem vamos fazer disso um debate na nossa aula. Nós sabemos que esses textos falam, né, sobre a profecia contra o rei Tiro e talvez seja uma referência a Satanás. Tudo indica que sim, dizem os estudiosos. Fala do seu início, nenhum ousou afirmar, nós não vamos encontrar nenhuma interpretação afirmando que sim, se trata dele. O comentário bíblico da NVI nem toca no assunto, né, nem faz menção de que seja ele. Alguns sim falam que é. Comentário ASB, pentecostal, mas ninguém ousa afirmar que realmente a palavra de Deus está se tratando dele. Porque assim como Deus não tem a pretensão em toda a Bíblia provar a sua existência e a sua origem, também de Satanás é a mesma coisa. A Bíblia de Estudo Pentecostal, já falei, ela faz uma alusão também a ele e ela diz que outros exegetas acreditam o texto que está falando do anticristo. Essa é a visão da Bíblia de Estudo Pentecostal e que parece conter uma referência velada sobre Satanás, pois o rei é descrito como um visitante no jardim do Éden. E nós sabemos que Éden significa um lugar de delícias e que fora um anjo, um querubim ungido. Ele é um ser criado, ele não é autoexistente, ele não tem os atributos de Deus, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem demônios ao seu comando. Nós já estudamos em um trimestre passado sobre uma classe de demônios que são chamadas de demônios regionais, e eles fazem reuniões e levam tudo para ele. Então ele é sobre-humano, né? Ele foi criado acima dos homens, ele é maligno, ele é um anjo caído e ele não tem uma forma material corpórea. Ele pode possuir as pessoas para influenciar as pessoas de dentro para fora, mas ele mesmo não tem uma forma corpórea. Nas Escrituras, ele é apresentado como tendo sido o mais elevado de todos os arcanjos antes da sua queda. Ele tinha um poder muito grande no céu. Por isso que o orgulho subiu à sua cabeça, ao seu coração, e ele desejou o lugar de Deus. A Bíblia acredita a Satanás
os seus atributos, obras e nomes de um ser pessoal. Muitas pessoas dizem que ele é uma personificação e não uma pessoa. E nós sabemos que sim, ele é um ser pessoal. A Bíblia fala que ele engana todo mundo, é uma pessoa. Que ele guerreia, ele combate. Fala que a sua habitação original era o céu. O querubim ungido, ele era um querubim ungido para proteger, e que ele caiu por causa do seu orgulho e querer usurpar o trono de Deus. Então, sim, ele é um ser pessoal. Ele é um ser dotado de personalidade, assim como o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele também é uma pessoa, sem forma corpórea, e se apresenta como tal. Assim como nossas atitudes erradas, elas entristecem o Espírito Santo e nós mandamos o Espírito Santo para longe de nós com nossas atitudes, né? Paulo diz que nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Essas mesmas atitudes erradas nossas aproximam o maligno de nossas vidas, né? Ele fica alegre com as nossas atitudes erradas. O Espírito Santo entristece, mas o inimigo de nossas almas, ele se alegra com as nossas atitudes erradas. E aí então, ele se aproxima de nós. Ele fala, ele usa de argumentação, ele tem conhecimento, ele é estrategista. Na tentação de Jesus, ele argumenta com Jesus. Ele tem o poder de transportá-lo de um lugar a outro lugar, né? Ele tem esse poder. A sua habitação era no céu, então para morar tem que ser uma pessoa. Ele era um querubim ungido para proteger. Os querubins, né? A ação deles é de proteção. Nós vimos quando o casal foi expulso do jardim do Éden, foi colocado o querubim para guardar aquele jardim, para guardar a árvore da vida. Ele caiu por seu orgulho e por querer usurpar o trono de Deus. Então, trata-se de uma pessoa. Paulo também escreveu aos Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades nos lugares celestiais. Então, são pessoas. É uma guerra espiritual com inimigos reais, que têm estratégias e armas. E o cristão também tem suas armas espirituais. Ele trabalha para destruir nossas vidas. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, escreveu o apóstolo Pedro, buscando a quem possa tragar. Quando no livro de Jó, Deus pergunta para ele de onde ele vinha, ele disse que ele vinha. A resposta que ele deu foi esta: de passear pela terra e rodear por ela. Na verdade, alguns comentaristas, ele disse que ele, quando está rodeando a terra, né? Claro que ele estava sondando Jó nessa volta que ele dava à terra, nesse passeio que ele dava, era sondando a integridade das pessoas. Ele conhecia a fundo a vida de Jó, assim como ele conhece nossas vidas. E ele então usou seus argumentos para atacar a Deus, né? Diminuiu a Deus, nós falamos na lição de número 2, e também atacar ao próprio Jó. No tópico 2, nós vamos falar o livro de Jó e as obras de Satanás. Quais são as obras dele aqui, né, no nosso mundo espiritual, no nosso mundo físico? A primeira que nós vamos citar aqui das suas obras é causar dor e sofrimento. Foi o que ele fez com Jó. Ele queria causar dor, sofrimento e até tirar a vida de Jó. E quem é que sofreu no Antigo Testamento como Jó sofreu? Ninguém. Somente Jó, a sua fé foi provada. Porque Jó, ele é um tipo de Cristo, um justo, sofrendo sem causa aparente. O nosso adversário, ele pode sim causar dor e sofrimento em nossas vidas. Ele pode. Muitas pessoas menosprezam o poder que ele tem
né? Mas ele pode sim causar dor e sofrimento a todos nós. O nosso adversário, se nós olharmos ao redor, nós vamos ver tudo o que ele tem causado no meio da humanidade. Se nós estendermos o nosso olhar às outras nações, nós veremos quanta dor e sofrimento ele tem causado. Ele tem usado a natureza, ele tem usado os governantes para causar dor e sofrimento na vida das pessoas. Assim como ele fez com Jó, né? Era a integridade de Jó que estava em prova. Só que Jó não sabia disso. E muitas das vezes nós também estamos sendo provados. A nossa fé está sendo provada e nós não sabemos disso. Satanás, ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Porque se ele soubesse qual seria o resultado da sua provocação e de causar tanta dor e sofrimento a Jó, ele não teria nem começado. Ele não sabia qual era a resposta. Ele não conhecia a sinceridade interna de Jó. Ele não conhecia a integridade interior de Jó. Se ele soubesse disso, ele nem teria proposto este jogo de dor e sofrimento na vida de Jó. Ele não sabia como que aquela história iria terminar, tanto que ele disse para Deus: então, osso por osso e pele por pele, que ele não vai blasfemar contra ti. Ele não conhecia realmente quem era Jó. Mas depois da queda, ele afronta a Deus, colocando a sua criação em sofrimento, para que seja blasfemado o nome de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, em meio às suas provas, têm blasfemado de Deus, né? Porque nós não conseguimos, com os nossos olhos encarnais, ver o mundo espiritual. A batalha que está sendo travada neste momento contra as nossas vidas, né? Todo o sofrimento de Jó foi permissão divina. Todo sofrimento na nossa vida, alguns consequências dos nossos pecados e outros permissão divina para que a nossa fé seja provada. Só que foram dados limites para o inimigo de nossas almas. E quando Deus permite, ele tem o poder da morte. Ele também pode matar as pessoas. Mas Deus precisa dar a ele este poder. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, as suas ações foram limitadas. Não se apresenta mais no céu, né, apresentando os fiéis, os justos. Ele não se apresenta mais lá para nos afrontar e nos intimidar, pois nós temos Jesus Cristo que está sentado à direita de Deus, nosso advogado, intercedendo por nós. Quando Jesus Cristo veio, lá na cruz do Calvário, Jesus morreu. Foi a derrota do maligno, né? A cabeça dele foi esmagada ali na cruz do Calvário. E Jesus, quando ele veio em seu ministério terreno, ele expulsou demônios das pessoas e ele deu autoridade à sua igreja, o reino das trevas. Então, quando Jesus veio, sofreu perdas, mas nós não podemos achar que o poder de ação dele diminuiu, de maneira nenhuma. Nós não podemos subestimar nosso adversário. O Senhor permite calamidades em nossas vidas, assim como ele permitiu na vida de Jó. Às vezes, como já passamos por momentos difíceis e não sabemos que a nossa fé que está sendo provada. Ele usou de todos os artifícios malignos e perversos para corromper a Jó. O que ele queria de fato, né, era afrontar a Deus e dizer: eis aí a sua criação, o homem de quem você se orgulhava, dizer que ele era justo, temente e reto, né? Foi chamado servo de Deus. Devastou seus bens, destruiu sua família e por fim atingiu a Jó com uma doença terrível e dolorosa. Ninguém no Antigo Testamento sofreu como Jó sofreu. Ele, além de sofrimentos e dor, ele também acusa. Foi isso que ele fez com Jó. Acusou Jó de ser um barganhador com Deus. Ele acusou a sinceridade e o temor de Jó. O acusou de ser fiel por causa dos seus bens, de fazer barganha com Deus, de temer a Deus por interesse, a Deus de ser temido por dar bênçãos aos homens. E ainda ele afrontou a Deus. Ele diz: os homens só te temem porque você os enche de bênçãos.
E ele ainda vai mais além, que ninguém temeria a Deus se ele não cercasse esta pessoa de bens materiais. Ele é o acusador. E hoje, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo como nosso mediador. Pois assim como ele cirandou com Jó, peneirou a Jó, na peneira, do sofrimento, ele quis fazer a mesma coisa com o apóstolo Pedro. E por que não dizer, também quer fazer conosco? Pedro tinha convicção da sua lealdade. E ele disse para Jesus que morreria por causa dele, se necessário fosse. E o adversário, o acusador, queria usar disso como oportunidade para cirandar com a sua vida. Impor sofrimentos a Pedro que talvez ele não suportaria. Mas graças a Deus que Jesus não permitiu. Graças a Deus nós estamos escondidos em Cristo. A missão dele é roubar, matar e destruir. Roubar nossos bens espirituais, matar a nossa esperança futura e destruir a nossa comunhão com o Pai. Este acusador, ele em breve será destruído, mas nós precisamos resistir firmes, porque se nós resistirmos, na nossa integridade, na nossa fé no Evangelho, na nossa fé em Cristo, ele fugirá de nós, mas nós precisamos resistir firmes. Ele nos acusa de servirmos a Deus por interesses materiais. Ele sabe que o tempo dele é pouco e ele tentará nos persuadir de todas as formas. Ele se transfigura em anjo de luz e, se possível for, enganará até os escolhidos de Deus. E ele nos acusará diante de Deus enquanto não chegar o fim de todas as coisas. Ele é o tentador. Muitas pessoas acham que Deus é que tenta as pessoas. Não, quem é o tentador é o próprio Satanás. A primeira incursão dele foi no Éden. Lá não está escrito que ele era Satanás, mas ele personificou em uma serpente. Ali tomou posse daquele corpo, daquele animal, e começou a conversar com Eva. Então foi a primeira incursão dele que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Lá não fala Satanás, mas quando nós lemos Apocalipse, ele é chamado de a antiga serpente. Claro que Deus deu a ele permissão para entrar naquele lugar de delícias. E como não pode ter uma forma corpórea, ele entrou no corpo de uma serpente, e ali conhecemos os seus ardis e estratégia para nós desacreditarmos em Deus, desacreditarmos em sua palavra, desacreditarmos nas promessas divinas. Com cada um de nós, ele tem uma estratégia, ele tem uma forma de agir. É o que nós aprendemos no trimestre passado sobre os dardos inflamados do maligno. A Eva, ele a isolou e a deixou desprotegida. E a Jó, ele tirou tudo que ele tinha. Ele incita as pessoas. Ele usa a natureza. Ele usou os sabeus e caldeus, povos nômades, para tomar os bens de Jó. Pessoas que nem estavam preocupadas com estas coisas. Ele usa pessoas de longe. Ele usa pessoas de perto para nos provar e nos tentar para o mal. Para ver como reagimos a certas situações e somos tentados pelas nossas próprias concupiscências e os nossos desejos. Não somos tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas por Deus nós somos provados. Mas também não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. O nosso último tópico, o terceiro tópico, o livro de Jó e o caso de Satanás, que é o final dele. É claro que aqui nós não vamos ter tempo de falar de todo o final dele, porque nós teríamos que falar da grande tribulação, depois do juízo final e o que aconteceria com ele. Nós vamos tratar do final dele, o que vai acontecer com ele, porque ele já está julgado. Jesus diz que o maligno já está julgado, ele já foi condenado, a sentença dele já foi dada. Nós vamos falar que no final dele é apenas no livro de Jó. Primeiro ponto, queda e ruína de Satanás. Então, o caso, eu já disse aqui,
significa queda e ruína. No livro de Jó, a partir do capítulo 3, nós não vemos mais falar a respeito de Satanás. O nome dele já não é mais citado. A vitória de Jó, aguentar firme, não blasfemar e não pecar contra Deus, já foi uma derrota para Satanás. Né? A mulher de Jó não aguentou ver o sofrimento de Jó e claro que ele influenciou a mulher dele para que ele pecasse contra Deus e tirasse a sua própria vida. E o silêncio de Deus também no livro não quer dizer que Deus estava ausente o tempo todo. Porque no silêncio nós podemos ouvir, né, Deus dizer. Deus ele fala no silêncio. Ouvir o que ele quer nos dizer. O que ele quer nos ensinar com sofrimento e com as nossas provações. Jó venceu a sua prova com dificuldade. Né? Nós não conhecemos ninguém que viveu tudo o que Jó viveu. E nós também precisamos vencer as nossas provas. E a ausência do diabo também não quer dizer que ele se manterá afastado por muito tempo. A Bíblia, o livro silencia a respeito dele. Mas isso não quer dizer que ele parou de trabalhar. E vez por outra, ele arma ciladas para nós enquanto nós aqui estivermos. Ele dá apenas para nós tréguas, por momentos, por dias, por meses, mas ele é incansável. É um inimigo que nós devemos estar sempre vigilantes. Com Jesus no deserto, ele tentou de várias formas persuadir a Jesus para pecar contra Deus. Perdeu no deserto. Mas no final do texto, nós encontramos também que ele deixou Jesus apenas por um pouco de tempo. Ele não descansa, né? Ele somente dá uma trégua para as pessoas. No início e no fim do livro, Deus testemunha a respeito da fidelidade de Jó. E o que sustentou Jó nesta prova? O que nos sustenta na prova que nós estamos vivendo? A sua fé em Deus e a graça de Deus. Sem a graça de Deus em sua vida, Jó não teria suportado. A graça de Deus, ela trouxe salvação aos homens e alívio aos sofrimentos de Jó. Paulo pediu por 3 vezes a Deus a cura da sua enfermidade, da sua doença. E Deus apenas lhe respondeu: a minha graça te basta. Paulo tinha a graça de Deus. Pois sem a graça de Deus, nós não conseguiremos resistir às astutas ciladas do maligno. Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a graça, a maravilhosa graça de Deus, nós sucumbiremos em meio às dificuldades. E foi a graça de Jó, né? Nós podemos sentir nas páginas sagradas que quem sustentou a Jó foi a graça de Deus. Aí sim nós podemos suportar as duras provas que vêm sobre nós. O que é a graça de Deus? Nós falamos tanto de graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor, é o poder, é a presença de Deus sobre nós, em nossas vidas. E sem esta graça, nós não somos ninguém. Podemos não ter muito, mas nós precisamos ter a graça de Deus em nossas vidas. Esta graça, ela desce sobre a vida do crente fiel, que resiste em meio às dificuldades, em meio às suas fragilidades, em meio às suas fraquezas. E todos nós suportamos por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Mas sem esta maravilhosa graça, nós não conseguimos. É dela de que nós precisamos nesses últimos dias. E nós precisamos dizer como Paulo, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é isso que nós devemos enxergar no livro de Jó. A graça de Deus. Às vezes nós ficamos com os olhos fitos apenas nos sofrimentos, na injustiça que foi causada a Jó. Mas o que nós precisamos enxergar nestas páginas é a graça de Deus. Ele tinha conhecimento de que Deus o sustentava e por isso podia passar pelas aflições sem blasfemar contra Deus, porque ele era sustentado por esta maravilhosa graça. A mesma esperança de Jó deve ser a nossa esperança, que em breve nosso Redentor se levantará e que ele vive também.
Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma ótima aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Um forte abraço a todos os irmãos, a todas as irmãs. Para todos vocês que estão aqui todas as semanas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se não curtiu, curta. Se não compartilhou, compartilhe as minhas aulas. Se não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez. E aí todas as semanas as minhas aulas chegarão para você. E eu te aguardo aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir então.